Estamos com mais um Olho no Olho, dessa vez recebendo o Dr. Reinaldo Braga, delegado titular da DISE de Itapeva. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio, sempre com a gente aqui na Web TV. Obrigado, eu me sinto quase funcionário aqui da Web TV, né? Estou aqui desde o início, sempre colaborando, nunca ganhei um centavo, hein? Mas é que eu gosto mesmo, é meio narcisismo, viu? De aparecer, então eu estou aqui. E eu quero agradecer o convite para ter hoje comparecido nesse programa. Então, o senhor geralmente aparece no programa Na Mira, que o senhor tem aqui com a gente, como delegado, ou nas entrevistas, em ocorrências. Hoje nós vamos saber um pouco da sua vida, do Reinaldo Braga, sem ser o doutor Reinaldo Braga, o delegado. Para começar, onde o senhor nasceu, quando, como foi a infância? Bom, eu nasci, realmente. Eu nasci em São Paulo, no ano de 1960, tenho 50 anos hoje. Nasci no bairro do Brás, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no 21 de abril. Não existe mais o hospital, já fechou. Aí eu fui morar com meus pais na rua Santa Rita, do Brás, um local que foi desapropriado para fazer uma garagem da CMTC, sempre empurrando. Aí meu pai, que era policial militar, comprou um terreno em Itaquera, zona leste de São Paulo, e para lá nós nos mudamos. E foi lá que eu tive a minha infância. E como foi essa infância? Nessa infância, né? Não, a infância foi comum, a infância normal. Meu pai militar, trabalhava o dia inteiro, minha mãe enfermeira, também trabalhava, então basicamente eu ficava um pouco sozinho. O nosso bairro lá, é uma coisa esquisita, né? Estranho, né? O loteamento que meu pai comprou o terreno, faliu a loteadora. E meu pai entrou na justiça e conseguiu manter o lote. E os demais não quiseram entrar, então perderam. Então ficou assim. Nós tínhamos 3 bairros em São Paulo. Cidade de Carvalho, onde eu morava, que era um morro. Do lado direito, do Jardim Itapemirim, e do lado esquerdo, a Vila Regina. Então, tinha muito problema de criança, adolescente, assim, naquela época, de vila. Então você é de uma vila, da outra vila, então você, vamos dizer assim, não pode ir naquela vila, senão você apanha. Então eu não podia descer para a direita, porque era Jardim Itapemirim, e não podia ir para a esquerda, porque era Bela Regina. Então eu ficava sozinho. Eu era sozinho, também quem passava no negócio dava pedrada. Mas você não tem irmãos, então? Filho único? Não, até os 6 anos de idade eu fui filho único. Depois veio a minha irmã, Rose Maria, né? E depois de 2 anos o meu irmão, Renato. Então eu tenho 10 anos de diferença com o meu irmão. Quer dizer, então, vamos dizer assim, eu fui quase um filho único, né? Porque quando meu irmão estava com 4 anos, eu tinha 14. Já era adolescente? Então já era adolescente. Então eu sempre fui meio filho único. E como que era o relacionamento entre os irmãos? Mesmo com a diferença? Bom. Relacionamento nosso, até hoje nós temos um ótimo relacionamento, né? Claro, as dificuldades, né? Por eu ser o mais velho, talvez adolescente quer mandar nos irmãos, né? Eu mandava mesmo. Acho que eu nasci para mandar. Desde criança eu mandava. Tudo que eu ia, eu mandava mesmo. Era na escola, era na sala, e era um problema. Você era muito estudioso? Era bom aluno? Olha, eu era hiperativo e talvez, se naquela época existisse, eu penso assim, né? Existisse uma escola especializada, eu teria uma capacidade muito boa de aprender na época. Porque eu falava alguma coisa na escola, eu já sabia. Não esquecia mais, então eu não assistia aula direito, ficava fazendo bagunça, e no dia da prova eu tirava nota 10. Né? E a professora me levava sempre na diretoria, né? Eu fui convidado em várias escolas, era muito rígida a escola naquela época. Eu fui convidado, tive vários convites, né, para mudar de escola, né? Eu só gostava, não queria. Tanto que chegou uma época que eu tive que estudar em escola particular, porque do Estado não aceitava. Ninguém queria mais. Ninguém aceitava, realmente, eu era muito confuso. Eu era um aluno problema, né? Quem me conheceu naquela época pensava assim, olha, esse cara, quando crescer vai ser delegado de polícia.
E como que era o relacionamento com os pais? Fala um pouquinho do seu pai, da sua mãe. Ah. Existia... Ontem eu entrevistei o Tenente Renault e ele estava me falando que o pai dele também era policial militar. Aí eu fiz a pergunta que eu faço a mesma para o senhor. Existia o militarismo dentro de casa? Olha, complicado. Olha, eu sou de uma família de militares, né? O meu pai, embora não fosse militar no início, ele era sindical, ele era do sindicato dos metalúrgicos, né? Trabalhava na Lorenzetti. E em 1964, teve aquela época aquela Revolução de 64, aquela confusão toda. E o meu tio, que era major bombeiro, tinha o meu avô, o avô Benedito, na verdade bisavô Benedito, que lutou na Revolução de 32, foi traíra, mas se deu bem, porque ele saiu, desertou das forças paulistas na Revolução de 32 e foi embora para o Rio Grande do Sul, veio com Getúlio Vargas para cá e ganhou a guerra. Então, ele é inteligente, né? Mas inclusive, com isso ele ganhou patente de capitão, né? Então, a família é de militares. Mas meu pai não era, mas a família da minha mãe, pro lado da minha mãe que era. Meu pai metalúrgico e aquelas revoluções, apanhando na rua, né? A polícia vinha, batia bastante. Aí minha mãe desesperada, sindicalizado, aí falou com meu tio e arrumaram para meu pai entrar na polícia militar. Ele fez 6 meses de curso lá em Campinas e voltou logo em seguida batendo nos metalúrgicos. Mudou de lado. Né? Mas em casa não tinha assim, um espírito militarista. Né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida, mas muito correta, com exemplos, sabe? Ele agiu muito com exemplos. Ó, eu falei para você que eu era uma criança complicada. Com 5 anos de idade eu fugi de casa. Com 5 anos de idade. A minha mãe veio me bater, eu não detestava apanhar, acho que toda criança detesta apanhar, né? Aí eu peguei, saí pelo mundo lá. Em São Paulo, vamos dizer assim, há 45 anos atrás, não era tão perigoso como é hoje. Eu saí, fui caminhando, passei num bairro, fui parar em outro bairro, no dia à tarde cheguei na casa da minha avó. Acho que ele tinha na memória o caminho que eles fizeram, eu acabei que nem cachorrinho, né? Você larga o cachorro ali e vai. Cheguei na casa da minha avó. Chegando lá, meu tio já me trouxe de volta, levei uma bronca do meu pai, tudo bem. Passado mais uns 6 meses, eu fugi de novo. Aí minha mãe veio me bater, minha mãe é italiana. Italiana grita e fala e não sei o quê, e bate, dá pedrada, não consegue pegar. Não, protege, ela ama demais, só que ela é muito assim, nesse ponto, ela estoura e, né? Já me disse várias vezes que não era filho dela, depois eu te amo, é aquele negócio de italiano mesmo, né? Então, você tem que ter, né? Tem que ter discernimento, com o tempo você vai, no momento você fica com raiva, mas depois você fala, não, minha mãe, e depois ela me ama, e realmente ela mostra com atitudes que me ama, né? E eu acabei fugindo de novo. Aí eu já fui para outro lado, fui para o bairro São Miguel Paulista, lá para uma quebrada. Lugar bom. Subi. Aí de noite lá, aí uma hora eu estou dormindo assim, encostado no chão, um poste no chão assim, eu abro os olhos assim, eu vejo um par de botas. Era meu pai. Meu pai me pegou, botou na viatura, fusquinha, né, laranjinha, me trouxe para casa, pegou um cintão de couro, entrou comigo no banheiro e começou a me bater. Nunca me pôs a mão, mas lenhou, que minha mãe arrebentou a porta do banheiro para me tirar da mão dele. Sabe? E eu nunca mais fugi de casa. Claro. E meu pai nunca mais me bateu. Né? Se fosse seu filho que fizesse uma coisa dessa hoje? Olha, é uma situação difícil, né, você falar isso, né? Uma situação difícil, né? Cada caso é um caso. Você hoje como pai... Hoje, na minha idade que eu estou hoje, como pai, jamais eu colocaria a mão em qualquer filho meu. Né? Eu tenho 4 filhos. E com o passar dos anos, é que você vai aprendendo. Por isso se fala que o avô é o melhor pai. Né? A gente aprende, eu fui pai com 18 anos. Então é uma experiência maravilhosa, só que coitada da criança, né? Você está aprendendo mesmo na prática. Né? São situações assim, né? Então essa pergunta que você fez, do militarismo, do meu pai em casa, isso não aconteceu. Porém, eu vou te dar vou te falar um fato que aconteceu. O meu pai é músico,
compositor, compõe poemas. Ele naquela época, ele gostava de... E como militar, é meio tolhido nesse ponto, né? E ele, naquela época, inclusive, na época da Revolução, ele gravava as musiquinhas dele num gravador, que ele comprou com muito sacrifício. Muito sacrifício. Que ganhava pouco, né? Construindo casa, tudo. Comprou o gravador. E gravava as musiquinhas dele e não deixava a gente chegar perto. Ó, não mexe no gravador. Tá bom. Chegou um dia, meu pai foi trabalhar. Eu já tinha o que aqui, uns 11, 10, 12 anos. Saiu, peguei o gravador, fui para casa de um amigo. Olha aqui o gravador, tá. Nós chegamos lá, olha aqui, ó, trouxe a fita cassete, aquele Otaki, eu lembro até hoje o nome do, aquele teclado na frente, assim. Liguei lá, botamos na tomada e botamos lá para ouvir umas musiquinhas na fita, e aí começou a sair uma fumaça. O cheiro, o gravador era 110 e eu liguei 220. Queimou na hora. Aí, isso era na hora do almoço, um pouco depois do almoço. Eu me lembrei da surra que eu levei com 5 anos e meio. Falei, olha, vou levar outra. Vou apanhar legal. E fiquei ali enrolando a tarde inteira. E aí uma hora eu cheguei em conclusão. Falei, eu tenho que apanhar mesmo. Tá certo, eu tenho que apanhar, eu vou lá, vou aguentar as porradas, vamos lá. Não pita na porrada, viu? Aí, pá, cheguei em casa. Quando eu estou chegando no quintal, o quintal ainda sem cerca, sem muro, meu pai numa escada, arrumando a lâmpada. E eu chego com o gravador nas mãos. Ele já olhou lá de cima. Falei, é hoje, vou apanhar legal. Cheguei perto dele, fui chegando. Ele desceu da escada, no mesmo sentido, veio em minha direção, aquela coisa de novela, né? Coisa de novela. E olhou para minhas mãos com o gravador. Eu estiquei os braços e dei o gravador a ele, assim. Ele pegou como se pega uma criança assim acidentada, com aquele cuidado. Os olhos dele encheram de lágrimas. Ele sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Do jeito que eu dei para ele o gravador. Aí ele pegou e falou assim, o que aconteceu? Ele falou assim, queimou, pai. Eu falei, eu já apertei os olhos para apanhar. Ele virou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, filho, tá certo o que você fez? Entrou para dentro. Nossa, doeu mais do que a surra. Aquilo me arrebentou. Eu fiquei, olha, isso me marcou pro resto da vida. Se eu era um garoto problema até aquele momento, foi dali que ele mudou. Sabe? Você vê que às vezes, por isso você perguntou se eu faria isso com meu filho. Né? Se ele me batesse, talvez eu não seria delegado de polícia hoje, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Né? Foi a palavra que ele usou no momento, a atitude dele que ele teve, né? Que ele me ganhou pro resto da vida. E meu pai sempre foi assim, uma pessoa de atitudes, uma pessoa trabalhadora, sempre boas palavras, nunca se exalta, né? Um exemplo, olha, para mim, eu me espelho, é o meu ídolo, meu herói. É o meu pai. Eles são vivos até hoje? São vivos, né? Jesus Cristo acima de tudo, né? Mas o meu pai é aqui na terra, o meu ídolo, é o meu exemplo. É lindo isso, porque eu também tomo o meu como exemplo justamente por essas atitudes. O meu pai, ele não grita, ele não fala alto, ele não bate, mas ele fala. E a hora que ele fala, ele deixa a gente arrasada no chão de uma tal maneira, você fica sem palavras e com isso ensina, de fato. Uma lembrança... Se fosse resumir sua infância e a sua adolescência, qual seria a maior lembrança? A maior lembrança foi foi o meu primeiro diploma. Foi o meu diploma de datilografia. O pessoal hoje não dá importância, que a gente nem sabe o que é datilografia. Mas na época que eu estudei datilografia, era um prédio enorme, com vários andares, todos sabe, tinha níveis de aprendizagem. Você quase que passava quase um ano aprendendo datilografia e chegava no fim, você tinha um diploma profissional, sabe, uma formação técnica profissional que você tinha na época, datilografia, né? Então tinha formatura, foi a minha primeira formatura, então aquilo marcou muito na minha infância essa situação aí. Nós vamos então para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco da adolescência e das namoradas, né, doutor?
Aim! Fire! Aim! Fire! Ready! Aim! Fire! Doutor, 4 casamentos? 4 casamentos. Na verdade, oficialmente, na justiça, 3. E um amaziado. Né? Eu comecei muito cedo na lida, né? Vamos dizer assim. Na verdade, por causa desta rigidez, né? Da minha casa, né? A gente não tinha muito diálogo na questão, que eu acho muito importante, ter diálogo. Os pais têm que ter diálogo também nesse ponto, relações sexuais com os filhos, tem que explicar a vida sexual como é que é. E eu engravidei minha primeira namorada. Com 18 anos? Eu tinha 17. Engravidei minha primeira namorada, na primeira relação sexual, tudo de primeira. Né? Sou campeão mesmo, acertei na primeira. E veio minha primeira filha, Patrícia Satico. Eu amo muito a minha filha. Ela tem quantos anos hoje? Ela tem 31. E o que aconteceu? Fiquei casado assim, 8 para 10 anos, o cara mais sério do mundo. Sabe, aquele cara ali, mais sério do mundo mesmo. Não pisava, não mijava fora do pinico de jeito nenhum, nem conversa queria, ainda eu aconselhava os amigos. Olha, não, que isso, imagina, sabe? E até que um dia eu passei no concurso para delegado de polícia e fui morar em Ilhabela. E não pude levar a família. Fiquei 3 meses lá, sozinho. Né? Vinha, quando podia vir, no fim de semana. E, não sei, o clima, calor, sabe? Eu prevariquei. E você sabe, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Eu fui uma péssima pessoa, né? Isso aí eu peço a pessoa mesmo, mas acho que tudo é questão, isso ia acontecer mesmo na minha vida, não ia ter jeito. Até que um dia que eu não aguentava mais, né? Eu falei, a coisa tá feia, eu trouxe a minha filha para morar comigo. Levei primeiro a minha filha, depois levei trouxe a minha esposa, tentando resolver, mas depois que entorna o caldo, né? Que o caldo vira de lado assim, não tem jeito. Só interrompendo, até então só tinha ela de filha? Ou já tinha nascido as outras? Já tinha as outras duas. Tá. Já tinha a minha filha menorzinha, então ela tinha um ano e pouquinho, era novinha. Tá. E eu acabei, para poder tentar resolver a situação, eu acabei pedindo transferência de lá da Ilhabela. Eu era delegado em Ilhabela, até era um rei lá na Ilhabela, né? Bora, delegado na Ilhabela é a melhor coisa que existe no mundo. Não coisa mulherada, pelo amor de Deus, não é que estão falando de mulher aqui, mas a questão do local. Nossa, é maravilhoso lá. Você é bem tratado também como delegado. As pessoas, os turistas, sabe? Você realmente se sente uma autoridade, tá? Da educação do povo de lá. Maravilhoso. Olha, comer camarão, comer lagosta, e pescar, e andar de jipe, andar de moto, iate, pesca oceânica. Olha, para mim não era delegado lá. Para mim eu estava num passeio, sabe? Era uma maravilha. Mas eu optei pelo casamento. E pedi transferência e me falaram assim, ó, tem uma vaga em Capão Bonito. Capão Bonito? Onde fica isso? Não sei onde fica. Sorocaba. Falei, Sorocaba. Uma vez eu fui assistir um jogo, São Paulo e São Bento. E Sorocaba é perto de São Paulo, tranquilo. Pode me pôr meu nome aí, eu vou para Capão. Aí cheguei, peguei o papel, um ofício, fui até Sorocaba me apresentar. Cheguei no The Inter, o diretor nosso assinou um papel, fez um outro ofício para eu me apresentar na seccional de Itapeva. Eu falei, onde é que fica?
Que rua que eu viro? Pensei que era aqui perto, né? Falei, não, você está enganado. Você vai para Capão Bonito, mas antes você tem que ir Itapeva. Itapeva é depois de Capão Bonito. Falei, eu não sei onde fica Capão Bonito. Não, você vai pegar essa rodovia, aqui vai sair, vai pegar uma General Carneiro, vai subir, vai pegar a rodovia Raposo Tavares. Aí você segue em frente. E daí? Passa Lambari, passa não sei o quê, passa Conceição, passa Gramadão, passa... Aí você vai chegar em Capão, não é. Aí você vai para Itapeva, que mais não existia Taquarivaí na época. Falei, nossa, aí eu já me deu aquele arrependimento, mas não, se você foi, já era, né? Tem que ir. Aí eu fui realmente, cheguei tarde aqui em Capão Bonito, não dava para vir até Itapeva. Cheguei em Capão Bonito, fui até tentando achar o hotel ali na praça, eu não sabia onde eu me encontrava, achei a primeira delegacia. Olha só que legal, delegacia do município. Cheguei lá e falei, eu sou delegado, Reinaldo, senhor, que já tinha publicado no Diário Oficial. Aí sou eu, o rapaz que me atendeu falou, eu que vou trabalhar com o senhor. Vou falar o nome dele que é chato. Mas não vou dizer o nome da ação, mas vou dizer o que aconteceu. Você viu a minha imagem quando eu cheguei em Capão Bonito. Quando eu cheguei, me apresentei, falou, eu vou mostrar a cidade para o senhor. Não, eu só queria ir para o hotel. Não, vou mostrar a cidade para o senhor. Depois demos uma volta, assim, umas ruas lá, até... Aí, falei, dá para levar no hotel? Lá. Aí fomos subir numa avenida, que hoje eu sei que rua que era, Passamos de frente do clube, Capão Bonito Clube, que tem que dar uma voltinha assim, que fica uma quadra da praça. É uma questão de 40 metros da praça, onde fica o hotel que eu ia ficar. Só que eu não sabia que eu estava tão perto do hotel. O hotel já é posse do presidente da OAB. Doutor, vamos parar aqui. Vamos parar, tá bom, então vamos parar. Desci lá, ele insistiu muito. Fomos lá, ele me apresentou vários advogados, e aí tinha na mesa lá uma garrafa de uísque. E ele já catou aquela garrafa de uísque e ficou no canto lá. E eu conversando com o pessoal, e ele... né? Falei, meu Deus do céu. Vambora, fulano, vambora. Ah, tá bom, vou levar o senhor. Entramos na viatura, estava de viatura, me levando de viatura. Ele virou assim, doutor, vou mostrar um negócio pro senhor. Mostrar o que para mim? Não, vou mostrar a boca de tráfico nossa aqui. Falei, não, eu não quero, eu quero ir pro hotel. Ele desceu uma rua lá para baixo, foi um decidão, foi numa rua de terra, uma bocada lá. Encostou assim a viatura e abriu a porta do motorista e caiu numa valeta. Sumiu na valeta. E agora, a hora que eu me dobrei assim para ver ele na valeta, ele já saiu atirando. Pá. Falei, meu Deus do céu, onde que eu vim parar? Eu saí de Ilhabela. Você era tratado que nem um rei, Ilhabela. Né? Que eu vim fazer aqui? Aí eu já pulei pro lado do motorista, acelerei o carro, dei um cavalo de pau e virei. Ele já abriu a porta, ele entrou e eu subi direto. O caminho que ele fez de vinda, eu fiz de volta. Encontramos com a viatura da Polícia Militar. Tem um tiroteio lá embaixo. Falei, pra lá. Eles desceram. Lá já tinha alguém ligou, né? Aí eu subi. Aí eu saí na praça. Falei, eu vou ficar aqui. Já peguei minha mala que estava no banco de trás e desci. Não, doutor, não. Fui pro hotel. Você vê, essa foi a minha recepção aqui na região. E Capão Bonito realmente era complicado na época. Você vê, no ano que eu cheguei, no mês de fevereiro, são 28 dias. Morreram assassinadas 32 pessoas. É mais de uma pessoa por dia. Quer dizer, eu fui delegado em Capão, peguei uma barra, fui delegado da Vila Aparecida, tá? Complicadíssimo, foram muitos anos de ralo ali, tá? E complicado. Tá, mas eu li no jornal que saiu ontem que o senhor também foi delegado na cidade de Tiradentes. Na verdade é o seguinte... Que é coisa feia também. Na verdade é o seguinte, quando eu iniciei a carreira de delegado de polícia, eu trabalhava no fórum antes. Eu fui 14 anos funcionário do fórum. Comecei como fiel, menor colaborador eventual, fiel, cargo que não existe mais hoje, que eles não só pegam mais de 18 anos. Antigamente tinha, como adolescente. E eu era funcionário do fórum. E eu tinha um juiz, que hoje é desembargador ainda, deve estar próximo de aposentar, José Elias Abisse Filho, desembargador do Tribunal de Justiça. E ele era juiz em Suzano, trabalhei com ele. Aí ele foi para Mogi, trabalhei com ele. Aí ele veio para Itaquera
trabalhei com ele. Quer dizer, a gente pegava os livros assim, pegava a mala e pegava eu e levava junto. Né? E ele sempre falava, você vai ser juiz? Não, eu vou ser juiz, tá bom, vou estudar, ser juiz. Né? E só que quando eu me formei na faculdade de Direito, não podia prestar concurso porque tinha menos de 25 anos. E eu me formei com 21 anos. Tive 4 anos, fiquei parado. Quando tinha idade, eu prestei um concurso para magistratura 1. Fui mal, mas mal, nossa, sabendo não estudei nada, não sabia nem como é, sabe? Você tem que estudar. E eu resolvi então fazer um cursinho. Eu fiz um cursinho de 1 ano e meio, bem caprichado. E no cursinho você é treineiro. Concursos que vão abrindo, você vai prestando. Eu prestei para o Ministério Público no Paraná, cheguei no oral. Prestei para o Ministério Público em São Paulo, cheguei na segunda fase. E prestei para delegado de polícia, passei. O juiz falou para mim, você não vai assumir, né? Mas só que naquela época tinha, sabe, eu estava meio cansado no fórum, muitos anos no fórum. Então eu assumi. Falei, vou assumir, fico um pouco lá, depois peço para juiz. Só que quando eu assumi a carreira de delegado de polícia, mas eu me apaixonei, sabe? Acho que eu nasci para ser delegado de polícia. Né? Eu realmente, eu procuro dar o máximo de mim. Se não for muito bom o que eu fiz, mas foi o máximo de mim que eu dei. Né? E eu fui designado para trabalhar na Praça da Sé, que não tinha... Na verdade, a gente escolhe lá, né? E eu tinha escolhido a cidade de Glicério, no interior. E perto de Araçatuba. Mas teve lá um compadrinho maior que o meu, eu não tinha padrinho nenhum, então ele foi e eu fiquei na capital. Que eu não queria ficar na capital. E fiquei na Sé por 2 dias, até eles me designarem para uma unidade. E a Sé era terrível. Ó, era no prédio do Parque Dom Pedro, que é o prédio do Palácio lá, no Parque Dom Pedro, caiu nos pedaços o prédio na época, e você ficava sentado numa mesa, na escadaria, e chegava o caminhão do Faustão. Sabe o que é o caminhão do Faustão? A polícia militar fazia um arrastão na Praça da Sé. Pegava transeuntes, mendigo, bêbado, punguista, prostituta, trazia tudo aquele caminhão, um monte de gente. E você ficava, então eles ficavam numa fila, e você delegado atendendo, fazendo aquela... 2 dias eu fiquei ali. Né? Depois eu fui designado, consegui a minha designação definitiva para o 44 distrito em Guaianazes, Barra Pesada, tá? Realmente Barra Pesada. E eu acumulava, que não tinha delegado na época, eles criaram muitos distritos, inclusive 54, que é a cidade de Tiradentes. Eles colocavam lá um investigador de terno, disfarçado de delegado, chamava-se Benolex, parece, mas não é. E tudo que acontecia, o Benolex não chamava, que ele realmente não era o delegado. E estudar Tiradentes na época era difícil, né? Tanto que para ir até lá a gente fazia comboio. Várias viaturas levavam um delegado e traziam o outro. Lá, quer dizer, sacavam ali dentro da delegacia e punham o outro lá dentro. A gente atendia de madrugada com uma calibre 12 escopeta na mão, com a porta fechada. E porque evasão na delegacia houveram muitas, né? Ali era bicho, pegava mesmo. E dali que eu acabei, na época tinha um doidão lá que jogava ácido na perna das moças, no rosto, nas estações de trem, e eu acabei prendendo esse cidadão, e foi a minha primeira, debutei na televisão, em jornalismo, né? Em que eu dei entrevista para todos os jornais em São Paulo. Aí eu fui lá, pleitear, que eu já estava pleiteando várias vezes, sair de lá, aí que eu consegui ir para Ilhabela. E aí, foi isso, a sua pergunta foi respondida. Então eu falo muito. Então, já que a gente está falando de carreira, vamos continuar nessa. A gente deixa o casamento para o terceiro bloco, então. Graças a Deus. Eu consegui desviar o foco. Vamos voltar para Capão Bonito, então. De Capão Bonito até Itapeva, como que foi essa? Bom, aconteceu assim, olha, em 96, eu, delegado, eu me envolvi na política. E não me dei bem. Não me dei bem e, como represária, na época, eu acabei sendo demitido, injustamente. Né? Tanto injustamente que eu entrei na justiça e o Estado foi obrigado a me recontratar
com uma liminar. A Justiça da Fazenda Pública, ela não dá liminar, quer dizer, medida cautelar, contra o Estado. Ela é do Estado, mas ela deu medida cautelar contra ela mesma, tendo em vista que ficou demonstrada a perseguição política. Só que até sair essa liminar, foram 3 anos e 4 meses. Eu fiquei, então, advogando. Eu era bacharel, tinha a inscrição na OAB, comecei a advogar, advoguei na região toda. Tanto Itapeva, região toda. Advogado, me dei muito bem. Tanto que quando saiu a liminar para eu voltar a ser delegado, eu fiquei na dúvida, né? Porque eu estava indo numa carreira muito boa de advogado. Mas eu acho uma questão de satisfação pessoal. E outra, eu falei para vocês, eu nasci para ser delegado. Eu gosto de ser delegado. O pessoal pergunta, você vai aposentar? Eu tenho tempo. Eu não. Eu vou brigar para subir a idade limite para 90 anos. Eu quero ser delegado até quando puder. E eu vim para Itapeva. Eu vim para Itapeva e assumi aqui a delegacia da DIG e DISE. Na época eu estava sendo delegado. As 2 delegacias eram ali onde é o plantão policial hoje. Eu assumi e fiquei assessorando o doutor Hamilton na questão financeira aqui, porque eu tinha um pouco de facilidade com a administração, eu fiz contabilidade também, falei que estudei fora particular, tive que estudar, né? E então eu ajudei a montar o setor de gestão aqui da seccional, que é a unidade gestora agora, uma divisão administrativa do Estado. E fiquei ali até que veio o doutor Marcelo Bruder e assumiu a DIG, né? Na época eu podia optar, qual das 2 delegacias, eu optei por ficar com a DISE, ele assumiu a DIG, e eu segui com a DISE. E tive uma breve passagem no 4º Distrito Policial, e hoje, já há muitos anos, eu estou na DISE e me sinto assim, em casa. Realmente é uma coisa, quando você se especializa em alguma coisa, você faz com mais facilidade, né? Você passa a ter uma visão maior. Pode ser que me atrapalhe na visão geral do resto das coisas, mas na questão das drogas, eu tenho uma boa visão do que tem que ser feito aqui na região de Itapeva. Eu atendo 17 cidades, eram 18. Né? Eu faço flagrantes desde Ribeira até Riversul. Né? As grandes operações de combate ao tráfico de drogas sempre tem a participação da DISE. A gente tem também o setor de inteligência, que funciona muito bem, né? Graças ao meu funcionário, meu braço direito, que é o Danilo Campolin, né? Apelido feio, né? Não sei porque falam que ele é feio, eu não sei, eu não acho bonito, mas também não é tão feio assim, né? E com essa situação as coisas vão passando, aí acabei fazendo um teste para ser professor na faculdade, aqui na FAIT. O examinador, ele foi delegado de polícia no Paraná, acho que, né, se identificou, deu uma empatia comigo, e acabei sendo aprovado, e já estamos indo para 5 anos que eu dou aula na FAIT, na carreira. Comecei com prática processual penal, e hoje eu dou em todo lugar dele, que era o coordenador que me contratou na época. Eu sou titular da cadeira de penal e processo penal aqui da FAIT. E quando que surgiu a vontade de escrever? Bom, veja só, o meu pai sempre escreveu. O sonho dele era publicar um livro de poesias. A gente eu vejo meu pai escrevendo, eu tenho até o rascunho desse livro dele, né, o boneco. Eu vou publicar esse livro para meu pai. Né? E isso vai ao encontro com situações que ocorreram no dia a dia, como delegado de polícia da DISE, em que a gente faz palestras em escolas, em igrejas, em indústrias, em comércios, a gente faz públicos dirigidos em relação à droga, porque a droga tem em todo lugar, e droga não é só cocaína, crack e maconha, né? Álcool, né? É droga, cigarro é droga. E por causa disso, eu acabei tendo a ideia, em vez de eu ficar fazendo palestras, você faz a palestra, na hora da palestra, metade está prestando atenção, outra metade está dormindo. Essa metade que prestou atenção, no dia seguinte, metade da metade não lembra mais o que teve na palestra.
E passado 15 dias, ninguém lembra da palestra, ninguém lembra da palestra. Então eu resolvi deixar marcado. Então eu escrevi um livro, seria a palestra. Esse livro, na verdade, é um Apocalipse chamado Drogas. Ele era a introdução, ele é a introdução do livro Apocalipse Trabalho Drogas. É que eu fazia um comentário, eu faço lá naquele livro, eu percorro, né, essa é a minha opinião em relação aos fatos. Eu fiz pesquisa sobre drogas, né, então eu tenho várias situações de drogas, o que a droga faz para o organismo, e encerrava comentando a lei de drogas. Só que deu um azar danado. Quando era para publicar o livro, até foi o Itanews que me publicou o livro, mudou a lei. Mudou a lei totalmente. Então toda aquela parte que eu tinha feito de comentário do livro, eu tive que jogar fora. Não serve mais. Só para a história, né? Então o que eu pude fazer foi colocar a lei nova num anexo, sem comentário. Então eu estou trabalhando agora no comentário da lei nova e vou fazer uma republicação, segunda edição, já com essa questão da droga. E fazendo essas palestras, escrevendo os livros, na faculdade, conversando, porque na faculdade não tem só direito, tem vários cursos, outros professores, principalmente pedagogia. E as diretoras sempre me falaram assim, olha, preciso de um trabalho, gostei do livro que o senhor fez sobre drogas, porque o senhor tem um linguajar bem simples. Né? Geralmente o bacharel em direito, ele é prolixo no falar, rebuscado, barroco até. Né? E eu procurei falar de uma maneira bem simples mesmo, sem gírias, mais simples. E eles gostaram, os professores gostaram e falaram assim, ó, por que você não escreve alguma coisa? Há outros assuntos, a gente tem muito problema com gravidez na adolescência, a gente tem muito problema com aborto. Né? O divórcio também cria um problema muito grande para as crianças, o divórcio dos pais, né? Como eles vão agir, sabe? Cria um problema, cai o rendimento escolar, né? Fala sobre drogas também. E eu acabei escrevendo um outro livro, que vai ser lançado agora, no mês de janeiro, nesse mês mesmo vai ser lançado, que é Fala Comigo. Fala Comigo. Né? E onde eu falo de 10 assuntos. Né? E estou trabalhando. Ainda vou lançar esse livro Apocalipse com o comentário jurídico. Então o Apocalipse ficou, na verdade, eu publiquei o Apocalipse, que é a introdução do livro. Né? Mas foi legal esse livro, porque vendeu tudo, não sobrou nada. Eu tenho uns 2, 3 livros lá que estavam com defeito, né? Foi maravilhosa a aceitação dele, eu não acreditava, eu nem imaginava que um livro escrito por mim ia vender desse jeito, né? Vendeu que nem água, né? E até ajudou a minha construção da minha casa onde eu moro, graças a Deus. Né? Eu preciso perguntar uma coisa. O senhor já plantou uma árvore? Já plantei várias árvores, já derrubei árvores também, né? E tenho filho então. E já escrevi o livro. Mas eu vou ficar vivo, não vou morrer não. Não posso morrer ainda não, tem muita coisa para eu fazer nessa vida. Tá, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta com o Dr. Reinaldo falando sobre os casamentos. Porque até agora ele só enrolou e não falou pra gente. Olha o dedo de tô pensando. A vida brota e é pulsante. Cada suspiro é a esperança de encontrar a luz do mundo. Por tua mão fechada em medos, abre-se em concha agora. Está em suas mãos o destino de muitas pessoas. Doe órgãos. Voltamos então com o Dr. Reinaldo. Doutor, teve toda a história em Ilhabela. Aí
a tentativa do resgate do casamento em Capão Bonito. A partir daí... Bom, eu hoje, como evangélico, eu digo uma coisa para você. Você tem que ser fiel. Né? Porque toda vez que você não é fiel, você está plantando tempestades. Né? Eu perdi muito nessa vida. Claro que a gente aprende também muito nessa vida. A questão do casamento é muito complicada. São duas pessoas, né? E você tem que ter como base a confiança. Né? E uma vez que a confiança acaba, é difícil você manter um relacionamento. Então, por minha culpa, acabou a confiança entre eu e a minha ex-esposa, a Juraci Yoko. Né? Ela é japonesa, é Nisei. Eu tinha 3 filhos, eu vim para Capão Bonito, mas não tinha mais condições, né? Eu comprei uma casa, tudo, tentando, mas não teve jeito. Teve jeito, eu acabei, a gente acabou separando, porque eu não tomei jeito, né? Eu não tomei jeito, continuei pisando na bola. Se ela não tinha confiança em mim, era com razão, né? E até que acabou separando. Aí eu conheci a Elaine, uma menina novinha, 18 anos, né? Na época eu tinha 28, 10 anos de diferença. E acabei casando com ela. No começo ela ficava desesperada porque não ficava grávida, né? Demorava para ficar grávida. Chorava, né? Toda vez que vinha as regras, ela chorava. Não ficava grávida, era esse desespero que eu tinha que ficar grávida. Mas um dia ficou grávida. E veio o meu filho, Reinaldo Júnior, né? As pessoas dizem que parece muito comigo. Parece. Né? E fisicamente, né? Não sei, temperamento, não se sabe. Mas é complicado, né? É um casamento, para mim foi complicado, né? Também esse segundo casamento, eu não, vamos dizer assim, você já assistiu essa novela Passione? Não que ela não seja clara, nada disso, mas, vamos dizer assim, eu foi passione que eu tive por ela, aquela paixão mesmo, né? Então era paixão mesmo por ela, né? Então isso criou muitos problemas comigo, principalmente em relação a minhas filhas, né? O primeiro casamento, os meus pais, criou muito problema. Mas eu fui mantive por 13 anos. Problema no sentido de não aceitarem? Dava confusões, né? Eu fui casado 13 anos com a primeira esposa, fui casado 13 anos com a segunda esposa. Né? São 26 anos de casa, fiz bodas, né? Mas chegou um dia que ela se separou de mim, ela entrou com a ação de justiça e fez um FUA, nós fizemos um acordo e acabou tudo em bom termo. Só que eu fiquei meio perdidão, né? E na época eu tinha retornado a responder pela cidade de Capão Bonito, porque o delegado de lá se aposentou, eu fiquei 4 meses respondendo, assumindo. Eu era Dize de Itapeva, mais Capão Bonito. Capão Bonito deu uma revolução na minha vida sempre. E eu fiquei lá e ia almoçar no hotel Baguaçu, que é um ótimo hotel, e eu conheci uma moça lá, né? Uma viúva, muito inteligente, sabe? Pessoa sensacional. Pessoa sensacional mesmo. E Regina. E tentamos, né? Moramos juntos um tempo, só que aquele negócio, né? Foi a pior época que eu poderia ficar com alguém. Por causa da passione que eu tinha, eu não aceitava o fim do relacionamento, né? Então, eu acho que talvez se tivesse demorado um pouco mais para eu conhecer a Regina, a coisa teria dado muito certo com ela. Mas na época, aquela situação, um dia eu cheguei para ela e falei assim, olha, não dá mais. Eu não quero, eu vou ficar sozinho, não quero saber mais. E ela chorou muito, eu magoei muito ela, né? Peço perdão, né? Porque eu vi que ela realmente gostava de mim. Mas eu estava numa fase da minha vida que eu não poderia gostar de ninguém. Né? Eu não gostava nem de mim na época, sabe? Eu estava muito...
Eu tinha, todos os dias quando eu levantava, eu tinha um negócio na boca do meu estômago, me apertando, sabe? Aquilo ali me apertava. E eu simplesmente saí que nem louco, falei, eu não quero ficar mais em Capão, peguei minhas roupas, pus no carro, ficou no carro. Fiquei morando no carro, assim, literalmente, né? Tomava banho na delegacia, morava no carro. Até que eu parei na frente da casa de um amigo meu, aqui em Itapeva, fui na casa do Baré, e o filho dele, o Rafael, que eu tinha muita amizade, a gente andava de jipe, falou, eu tinha umas fotos da nossa trilha de jipe. Eu peguei, falei, senhor Rafael, eu tenho umas fotos aqui. Eu abri o porta-malas do carro para pegar as fotos, fiquei mexendo ali. Ele falou, mas que todo esse monte de coisa? Eu falei, minhas coisas, minha roupa, tudo bagunçado ali. Eu estou morando no carro, olha a ideia minha. Falei, que isso, doutor? Não, olha só, você vê como eu estava, a gente fica, profissionalmente, eu estava muito bem, sabe? Eu conseguia resolver, atender bem na delegacia, mas a questão pessoal minha estava muito dificultosa, né? Estava bem complicado, né? E aquela comichão, né, na boca do estômago. Falei, de jeito nenhum, doutor, que isso, vamos lá para minha casa lá, né? Tenho mais um quarto lá, só vai dormir num quarto lá. Ele é filho do Zé Carlos Vasconcelos, trabalhava na prefeitura, né? E eu aceitei, fui lá, fiquei morando lá no quarto. E vendo a família, me fez muito bem aquilo ali, sabe? Eles são uma família bem unida, se reúnem, conversam, todos sentam para almoçar juntos, aquilo me fez bem. E aquela coisa foi melhorando. Um dia eu estava sentado assistindo televisão, eu adormeci, e quando eu acordei, não estava mais com comissão no estômago. Quer dizer, me livrei da paixão. Né? Falei, acho que eu estou pronto para recomeçar. E a Fabrícia e o Rafael, hoje são casados, eles eram namorados na época, me convidaram para eu ir visitar uma igreja aqui em Itapeva, que é a Igreja Maranata. Falei, vou, fazendo nada mesmo, né? Vou. Fui, gostei do culto, né? Pastor Walter, e gostei, falei, acho que eu vou voltar outro dia aqui, sabe? Me ajudou, gostei, deu uma empatia assim. Não que eu acreditava em Deus na época, não acreditava em nada. Mas me deu uma empatia, falei, gostei, né? Quer saber esse é o caminho. E voltei mais uma vez. E nesse ínter teve um baile da OAB. E eu cheguei comprei um convite, falei, agora estou pronto, né? Não estou mais com queimação no estômago, vou sair à caça, né? E cheguei no baile, cheguei muito cedo, a doutora Marioli, advogada, que me vendeu o convite. Ô Reinaldo, você está aqui, me trouxe o convite, eu nem tinha pego o convite, entra aqui, foi no Clube de Campo. Você está aqui na nossa mesa, não tinha ninguém, estava vazio o baile, só tinha ela. Eu cheguei muito cedo. Aí eu não esqueci que aqui em Itapeva, quando se marca alguma coisa às 11, o pessoal chega à meia-noite, né? Mas eu cheguei às 11. E sentei na mesa estavam os 2 filhos dela, o marido, e mais uma moça lá, que eu achei que era o namorada do filho dela, os 2 conversando. E eu fiquei ali, conversando, começou a chegar pessoas, eu continuei sentado, não era a minha mesa ainda. Aí eu puxei conversa com a moça, conversei um pouquinho, achando que era advogada também, né, porque era baile dos advogados. Na verdade ela era estudante de advocacia. E conversando, aí senti assim uma empatia já de primeiro plano com ela. Falei, nossa, mas já está muito rápido, né? Para quem disse que não queria saber mais, né? Aí, conversando com ela assim, aí eu perguntei, que coisa, né? Perguntar a idade e a mulher responder, é difícil. Perguntei, qual a sua idade? Ela falou assim, 23 anos. Na hora me caiu um negócio assim, falei, tá louco. Falei assim para ela mesmo. Olhei para ela e falei, você é muito nova para mim. E levantei da mesa e fui embora. Fui para outra mesa. Nossa, mas a menina ficou revoltada. Acho que não tinha nada a ver, sabe? Ela estava só conversando numa boa, não tinha nada a ver. Imagina que esse cara está afogando aí, dizendo que eu não sirvo para ela. Eu peguei e fui sentar na outra mesa. Sentei na outra mesa, chegou os amigos lá, advogados, conhecidos, que iam ficar na mesma mesa. Aí, só que na hora de levantar, eu levantei assim, bati o olho para o outro lado do salão. E a moça também bateu, era a mesma, ela olhou também para mim. Assim. Eu peguei e falei assim, vamos dançar? Isso no começo do baile. Aí comecei a dançar com ela.
Aí dancei toda aquela seleção, dancei a próxima. E nunca mais dancei com mulher nenhuma. Só dancei com ela até hoje. Me casei com ela. Quando eu fui dar aula na faculdade, para minha surpresa, ela era minha aluna. Eu não sabia que ela... Eu comecei a namorar com ela antes dela. Né? E continuei indo na igreja. Ela também fazia parte da igreja Maranata. Né? Começamos nós dois na igreja. Ficamos muito tempo. Namoramos 1 ano e meio. Indo na igreja, faculdade. Né? E até que um dia eu me batizei. Depois nós casamos. E nós estamos hoje 4 anos, indo para 5 anos já casados. Né? Graças a Deus, tudo em paz. Espero, Deus vai ser fiel e eu vou passar dos 3. E o que ela representa hoje, depois de tanta batida de cabeça, de tanta experiência? O que significa a Larissa hoje? Olha, a gente vê muitos evangélicos falando assim, Deus vai preparar uma varoa para mim. Né? E eu tenho certeza que Deus preparou esta varoa, que é a Larissa. Larissa Cibele. Ela gosta de ser chamada de Cibele. Todo mundo conhece, chama de Larissa, mas o nome dela é Cibele. Né? Deus preparou essa varoa, uma menina muito estudiosa, uma menina muito séria, o temperamento dela muito correto. Também embarga a voz de falar, né? E eu não sou merecedor dessa bênção que Deus dá na minha vida. Né? Meu filho vem me visitar, passa as férias comigo, ela trata o meu filho muito bem, tem um bom relacionamento com as minhas filhas. Não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, nenhuma das minhas 4 mulheres tiveram. A minha mãe é complicada mesmo, né? Porque italiano, né? Italiano fala o que vem na caneta, né? Só que italiano falou, acabou, né? As pessoas não entendem. Quem é da família entende, quem é de fora, né? Se magoa. Se magoa. Então, mas eu acredito que Deus é fiel, vai me dar essa bênção também, né? Meus pais hoje são evangélicos também. Vamos virar um programa gospel aqui, né? Mas para mim foi muito bom. Né? Me trouxe o equilíbrio, me trouxe a paciência. Porque antes, como delegado de polícia, eu era muito impaciente. Eu tinha atitudes impetuosas demais. Eu não era uma pessoa equilibrada para atender diversas situações que hoje eu consigo atender. E a igreja me deu muito deste equilíbrio, tá? Vendo como Jesus era, lendo a Bíblia, as inspirações, os cultos que a gente acompanha. E isso me deu um equilíbrio para eu atender muitas situações. Só para você, dia desses, semana passada, antes de eu entrar de férias, eu não era meu serviço, eu estava num outro serviço e eu vi no rádio que os policiais estavam com dificuldade de deter uma pessoa numa casa. Uma senhora lá que tinha ordem de prisão do juiz. Confusão, a rua toda fechada, familiares, confusão, aquela toda, um tumulto geral. Como eu estava próximo, eu cheguei até lá. E todo mundo exaltado, vozes altas, gritarias, e eu cheguei calmo, conversando. A mulher abriu a porta, eu entrei lá dentro, só o doutor Reinaldo entra aqui. Conversei com ela, com os familiares, expliquei a situação, vim com ela na viatura, que não era minha, de outra viatura, né? E ela foi ter o caminho dela, né? Quer dizer, isso em várias situações, me deu esse amadurecimento como pessoa e que me ajudou muito a igreja, né? Jesus Cristo, né? Para me dar essa posição hoje, de eu ser uma pessoa equilibrada. Eu reputo. Pode ser que eu tenha falhas ainda, pode ser que eu caia, mas eu vou levantar novamente, porque Deus é fiel. E se não tiver falha, não é um ser humano, né? Não é ser humano, né? Nós somos pecadores, não tem jeito, né? A gente faz. O importante é reconhecer os seus erros e procurar não repeti-los. Na questão do casamento, eu não vou repetir meus erros. Isso já te faz um merecedor da bênção. Oh, glória a Deus.
E como que é o Dr. Reinaldo pai? É duro, é duro. Eu sou muito paizão mesmo. Há alguns anos atrás até me sentia um pouco culpado de ter separado das minhas filhas, né? Inclusive a minha filha mais velha sofreu mais, né? Porque ela tinha 15 anos na época, e uma menina de 15 anos, eu acho que é o momento que ela mais precisa do pai, presente. E talvez eu tenha pisado na bola com ela. Mas eu procuro sempre conversar, sempre ter um bom diálogo, né? E graças a Deus eu tenho esse bom diálogo com meus filhos, né? Principalmente, eu tive minha filha do meio, a Priscila, teve um problema de saúde muito grave, e eu acho que a minha presença, a minha presença não física, mas todos os dias eu ligo para ela, converso com ela. Ela superou isso aí, tá? Hoje ela está se formando, dia 26 agora ela se forma bacharel em Direito. O sonho da vida dela é ser delegada de polícia. Se Deus quiser, se for para o bem dela, espero que ela consiga. E a minha filha Natasha, que é a do meio, talvez a que sofreu menos em relação à minha presença, porque ela era muito pequena na época, nós separamos, né? Eu com a mãe dela. Mas ela, por causa disso, ela teve uma independência maior em relação às outras. Foi até bom, né? Porque ela conseguiu mais coisas que as outras, né? Mas todas as três, graças a Deus, eu também bacharel em Direito, né? A mais velha foi para o Japão, ficou 6 anos lá, casou-se, não tem filho ainda, não sou avô. E ela terminou a faculdade de Contabilidade e vai fazer a faculdade de Direito também. Tudo faz Direito, eu não sei. O meu filho, o Reinaldo Júnior, né? Eu não tenho nem comentários para falar do meu filho, eu adoro meu filho, amo todos os meus filhos. Ele pretende fazer engenharia, talvez influência, não sei, da mãe lá, do atual marido da mãe, não sei, né? Não vai fazer Direito, né? Mas eu acho que ele é muito inteligente, um pouco preguiçosinho para estudar, se ele estudasse também. Eu também nunca fui estudar, né? Eu também fui terrível para estudar. Porque eu tinha muita facilidade de captar as coisas rapidamente. Então eu não estudava. Talvez se estudasse, quem sabe eu já seria um juiz, né? Aí não estaria aqui conversando com a gente? Não, quem sabe. Ou sim, talvez. Doutor, muito obrigada. Mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar sempre com a gente. Muito bom saber da sua história, poder conversar num papo descontraído, a gente poder dar risada, se emocionar às vezes. O senhor sabe que é. Quando eu morrer, eu deixo umas coisas escritas. Essas que eu não falei aqui, aí você pode publicar. As que eu não falei, faço, que falei, pode. Obrigada, doutor, de coração. Eu agradeço, eu fiquei meio apreensivo quando você falou de olho no olho, né? Mas porque, na verdade, a gente vai revelar coisas pessoais, né? É complicado você falar de você e também falar em público coisas pessoais, né? Mas o que eu falei aqui pode ser falado, tá? Muito obrigado. Eu não cutuquei muito. Gente, é isso aí. Ficamos com mais um Olho no Olho e até a próxima.